Hoje, pronunciamento do Hassan Nasrallah, do líder do Hezbollah, havia enorme expectativa pela fala do Hassan Nasrallah, e ela começou pontualmente às 10 horas, horário de Brasília. Hassan Nasrallah começou citando o Alcorão. Ele fez citações religiosas, onde ele deixou muito claro que para o Hezbollah e para os seus soldados é mais importante a fé do que a arma. Falando, na realidade, a respeito de quão ideológica, sob o ponto de vista da luta material, é a proposta do Hezbollah. Começou citando o Alcorão, e aí ele começou com um ponto que eu acho muito importante para remarcar em termos práticos. Ele disse que não sabia da operação que seria desenvolvida pelos palestinos. Ele disse que não sabia que o Hamas atacaria em 7 de outubro, diz que muitos outros grupos não sabiam, inclusive grupos palestinos que não tiveram direito de receber essa informação, mas ele disse que não ficou chateado com o fato de não recebê-la, porque isso fazia parte da condição para que a operação fosse exitosa. E parabenizou o Hamas pela operação, dizendo que, em relação à morte de civis, é muito possível, segundo ele, que a própria reação das forças israelenses, desencontrada, desordenada, ainda segundo Nasrallah, tenha sido responsável pela morte de muitos civis. Ele diz que muitos civis devem ter sido atingidos pelo fogo amigo de Israel, conhecido como fogo amigo, fogo disparado por Israel contra civis israelenses estrangeiros, no momento em que havia ali uma confusão total no sul de Israel, a partir da invasão do Hamas. Fez essas duas considerações, diz que não sabia, diz que muitas das mortes atribuídas ao Hamas provavelmente são objeto da ação de reação das forças de Israel, daquele número de 1.400, que foi divulgado de forma constante desde o início do conflito por Israel. E disse, gente, que a posição dos Estados Árabes nesse momento, daqueles que não querem ou não podem participar do conflito, deve ser a posição de demanda por cessar-fogo, pelo menos por cessar-fogo. Aí a gente já entra no primeiro ponto de desencontro entre o objetivo da aliança capitaneada por Israel e da aliança capitaneada pelo Irã. A aliança capitaneada por Israel, com a visita do Blinken hoje a Tel Aviv, diz que não deve haver cessar-fogo, que Israel deve derrotar completamente seus inimigos, o terrorismo, e estabelecer uma nova dinâmica na questão da maneira com que Gaza será governada a partir daqui. E, naturalmente, para Nasrallah, para os iranianos, para os aliados do Hamas, a condição do cessar-fogo é imperativa para que esse status quo em relação à questão do governo de Gaza permaneça. Então, esse é um primeiro ponto muito importante sob o ponto de vista prático. Tá? Ameaças. Ele remeteu a questão das ameaças, dizendo que terceiros, isso eu já havia alertado vocês, teriam levado a informação para o Hezbollah, teriam entregue a informação para o Hezbollah e para o Irã, de que se o Hezbollah e o Irã se envolvessem no conflito, seriam atacados diretamente pelos Estados Unidos e não mais por Israel. Ele diz que não tem medo dessas ameaças, que essas ameaças não nortearão a eventual reação do Hezbollah, que o Hezbollah já está lutando na fronteira com quase 60 mortos, né, pelos divulgados agora há pouco, entre a fala e essa live, já passa de 60 o número de mortes do Hezbollah, que é um conflito de baixa intensidade, mas o Hezbollah teria aplicado duros golpes em Israel, e disse também que a região norte ali de Israel está completamente vazia, que só soldados estão no lugar da população que foi objeto de realocação. Ele conta isso como uma vitória. Ele diz que esse fronte está aberto desde 8 de outubro, mas que as coisas são imprevisíveis quanto à intensificação desse conflito, no que tange a uma série de variáveis. Ele cita algumas, mas algumas são incógnitas, naturalmente, em função de negociações que estão acontecendo nesse momento, aliás, abaixo do nível da superfície, outras acima. Anthony Blinken está no Oriente Médio, esteve em Tel Aviv, agora está em Amman. Ele vai se encontrar com dirigentes jordanianos, sauditas, catares, dos Emirados Árabes Unidos, que, aliás, hoje nós recebemos a informação que estão entregando armas para Israel em voos de carga militar, assim como o Azerbaijão. Os Emirados Árabes Unidos estão fornecendo munição e armamento para Israel, e os Emirados, o Catar, a Arábia Saudita, a Jordânia, vão se encontrar em Amman amanhã com Anthony Blinken para buscar algum tipo de solução em relação à questão também dos hospitais de Gaza,
Netanyahu dizendo que não vai fornecer combustível, que esses hospitais têm que ser esvaziados. Algumas tentativas de esvaziar parcialmente esses hospitais hoje foram objeto de bombardeio das forças israelenses. 3 hospitais e principalmente um comboio que se dirigia a Rafah para levar feridos para o Egito foram alvejados por Israel. E agora há pouco Israel se manifestou dizendo que um desses comboios que estava saindo do hospital Shifa teria, dentre os presentes nessas ambulâncias, terroristas perigosos e procurados. Essa é a alegação de Israel.